Homofobia a gente pode caracterizar como qualquer preconceito ou discriminação contra pessoas homossexuais ou bissexuais. E transfobia é qualquer preconceito ou discriminação contra pessoas transexuais ou travestis. Essa discriminação e esse preconceito pode ter diversas formas, desde piadinhas, de falas públicas, de agressões físicas nas ruas. Então tudo isso se caracteriza como homofobia ou transfobia se tiver como objetivo inferiorizar esse grupo de pessoas em virtude da orientação sexual ou da identidade de gênero. Há um limite muito claro para a liberdade de expressão no Brasil, que é o próprio limite da dignidade da pessoa humana. Então, se com o meu discurso, com a minha fala, eu estou afetando a dignidade de uma outra pessoa, estigmatizando, diminuindo, ofendendo, eu preciso repensar essa liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão que está assegurada na Constituição brasileira, ela não é ilimitada e ela também não é uma liberdade de opressão, de violência. Então é preciso equilibrar esse poder e essa liberdade que nós temos e que é essencial numa democracia, que é a liberdade de expressão, de poder ter liberdade de discurso, a liberdade de pensamento, de poder veicular esse pensamento no espaço público. Eu tenho que modular e calibrar isso com a dignidade das pessoas que convivem comigo em sociedade também. Isso o próprio Supremo Tribunal Federal, num caso conhecido chamado caso Elvanger, que era o caso de um editor de livros no Rio Grande do Sul, que editava livros de conteúdo nazista, ou seja, pregando ódio contra a população judaica. Neste caso, o Supremo entendeu que não era liberdade de expressão, que há um limite claro, porque ali o que ele estava fazendo era incitando o ódio e a violência contra uma determinada comunidade. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa liberdade de expressão ampla que nossa Constituição consagra não engloba essa liberdade de ofensa ou de incitação de violência contra uma população. É importante notar que o Supremo Tribunal Federal está atualmente julgando duas ações que envolvem essa discussão. E nesses dois processos, basicamente, o que se pede é que o Supremo Tribunal Federal reconheça essa omissão do Legislativo, ou seja, reconheça que a Constituição garante os direitos da população LGBT e que o Legislativo, por 30 anos, foi omisso, ficou inerte, não fez nada para garantir esse mandado de incriminação ou de criminalização que está na Constituição Federal. E que, enquanto isso não aconteça, porque o Supremo Tribunal sabe que nosso legislativo é demorado para agir nesse sentido e bastante bloqueado, o Supremo Tribunal Federal está analisando esse pedido de que seja reconhecida como uma hipótese de racismo social a LGBTfobia, porque envolve a inferiorização e a estigmatização da população LGBT. Isso enquanto o legislativo não fizer uma lei específica de proteção para essa população. O fato de não avançar no legislativo, eu acho que tem algumas razões, né? Uma delas é que o legislativo reflete a nossa sociedade. A gente tem uma sociedade ainda profundamente LGBTfóbica. O Brasil se apresenta como esse país muito tolerante, muito permissivo, muito carnavalizado, né, em que os desejos, as sexualidades são muito fluídas, que todo mundo tem uma liberdade com o corpo, com a sexualidade, mas isso não é verdade, porque isso esconde também o que é uma estrutura de muita violência, de muito controle sobre esses corpos dissidentes, essas sexualidades dissidentes. Então acho que o Legislativo reflete isso e, além disso, a gente tem visto desde 88 o crescimento bastante consistente de uma bancada fundamentalista religiosa, sobretudo evangélica neopentecostal, no Congresso Nacional, o que tem também interditado e travado esses debates de modo a eles não avançarem. Então, apesar deles não conseguirem, essa bancada, aprovar os projetos do seu próprio interesse, porque eles ainda não são uma maioria, eles têm um poder de veto importante nos debates que são travados no Congresso. Então, nada que envolva cidadania LGBT, direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, consegue avançar. E aí o que acontece é que nessa lógica de governabilidade, o executivo fica negociando com o legislativo e acaba tirando essas questões da agenda, porque essas questões geram conflito.
né, e acabam desagradando esses setores. E esses setores alegam que a criminalização da LGBTfobia, os setores religiosos alegam isso, diz que eles vão perder a liberdade de culto deles ou a liberdade religiosa, o que não é verdade, né, porque a liberdade religiosa e de culto também está assegurada pela Constituição Federal, há toda uma legislação específica de proteção a isso, e eles vão poder continuar achando o que eles acham. O que eles não podem fazer é incitar violência, incitar ódio. Então é preciso considerar isso também quando fizer esse debate sobre as tensões entre liberdade religiosa e liberdade de expressão, de um lado, e a questão da dignidade da pessoa humana e das populações LGBTs em específico. As consequências do fato da gente não ter uma legislação protetiva é o fato do Brasil figurar ano a ano na lista dos países que mais matam e deixam matar a população LGBT. Em 2017, uma pessoa LGBT foi assassinada a cada 19 horas. Em 2018, uma pessoa LGBT assassinada a cada 20 horas. E o mais grave é que a gente sequer tem dados oficiais. Esses dados são produzidos por uma ONG, uma organização não governamental que chama Grupo Gay da Bahia, que desde 1980 faz um monitoramento anual dessa violência e tem mostrado como a violência tem aumentado. Esse grupo ele compila a partir de notícias de jornal, de recortes da imprensa, né, ou de sistemas de polícia que tem um registro específico para poder chegar a esse número. Então é subnotificado. Ainda que o Brasil seja um país, né, em que se mata e se morre muito, o Brasil tem um índice de homicídios chocante de mais de 60 mil mortes por ano, a gente está falando de pessoas que são assassinadas em virtude de crimes de ódio, por serem homossexuais, por serem transexuais e travestis. Esses dados são muito alarmantes e a falta de uma legislação protetiva acaba incentivando a continuidade e o aumento da violência contra a população LGBT no Brasil. A criminalização ela não é uma saída ideal. Por quê? Porque o direito penal tem muita dificuldade para conseguir responder aos anseios da sociedade, resolver conflitos sociais. O direito penal é o que a gente chama de uma última ratio, ou seja, ele é a última alternativa que a gente tem que buscar para resolver problemas na sociedade em geral. Então, ele tem um limite, porque o nosso sistema penal ele é muito excludente, ele é muito seletivo, ele é muito moroso, demorado, ele custa caro, em geral ele pune pessoas pobres, negras, das periferias. Então ele tem uma série de limitações, esse sistema penal brasileiro. Mas eu entendo, apesar dos limites da criminalização, que ela é necessária e urgente, sobretudo neste momento em que a gente vive, em que a gente não vê outras possibilidades abertas para poder combater essa violência, já que a gente não consegue avançar no legislativo, o executivo também não tem se mostrado aberto a essa agenda. Então, é preciso que a criminalização aconteça para que a gente, primeiro, tenha maior visibilidade para esses crimes. Então, a gente tem um debate público maior e a gente tem maior possibilidade de produzir informações e de ter registros. E isso pode informar as políticas públicas. A partir do momento que o Estado produz os dados, através da criminalização, a gente vai conseguir o enquadramento desses crimes nas delegacias, a gente vai conseguir entender onde a violência se concentra, como ela acontece, qual o perfil dos agressores, das vítimas. Tudo isso vai ajudar a desenhar uma política pública para combater a violência. Além disso, eu entendo que a criminalização tem um efeito simbólico bastante importante, cultural, ou seja, o Estado vai passar um recado para a sociedade brasileira de que é intolerável qualquer crime LGBTfóbico. Hoje nós não temos isso. Hoje as pessoas pensam duas vezes em fazer algum tipo de piada racista, machista. Acabou o machismo e o racismo no Brasil? De maneira nenhuma. Mas as pessoas se policiam e se cuidam mais em relação aos discursos que fazem. Então o direito ele nunca vai acabar com o preconceito de modo imediato. Ele demora para transformar a cultura e a consciência das pessoas. Mas o direito consegue colocar limite para essa pessoa externalizar esse preconceito atingindo um terceiro.